Boa noite a todos os irmãos, a paz, né? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar sobre a Reforma Protestante, né? Um marco da história do cristianismo, que até os dias de hoje ainda tem influência, né? Para essa conversa, nós temos aqui o Fernando. Boa noite, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. O Lucas. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Aproveitando, pegue essa live, pega o link e compartilha aí com todo mundo. É isso aí. E nosso convidado de hoje é o Samuel. Seja bem-vindo, Samuel. Boa noite para todos. É um prazer estar participando com os irmãos aí nesta noite. Maravilha. Nessa live de hoje a gente vai entender um pouco do contexto da reforma, né? Explorar algumas questões importantes sobre esse movimento. Eu vou começar com uma pergunta para você, Fernando, tudo bem? Ok, pode mandar. Fernando, quem foi Martinho Lutero, afinal? O que levou ele a dar início à reforma protestante? Bom, quando a gente fala de reforma protestante, a gente vem logo na nossa cabeça Martinho Lutero, né? Não tem como a gente falar de reforma protestante e não pensar no Martinho Lutero. Eu vou tentar resumir aqui o máximo possível, um pouco aí da vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em 1483, na Alemanha, né? E até então ele era uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, muito dedicado aos estudos ali. Seus pais incentivavam ele a estudar, né? O sonho do seu pai era que ele fosse um advogado, era o sonho do pai dele. E ele entrou para a faculdade, começou a estudar advocacia e foi lá estudando, até que certa vez ele estava em um determinado local, né, em um campo aberto, e ali ele foi pego de surpresa por uma tempestade. Assim dizem os estudiosos, que ele foi da tempestade debaixo de um carvalho. E ali um raio caiu de repente, bem no meio daquele carvalho ali. Ele ficou com muito, muito medo mesmo, porque Martinho Lutero, ele era muito temente a Deus, ele tinha muito medo de Deus. Ele via Deus mais como um carrasco, né? Mais Deus como um carrasco do que mesmo como um Deus amoroso. Então ele tinha muito medo de Deus, ele tinha pavor da morte, ele tinha medo de ir para o inferno. E aí, debaixo daquele carvalho ali, quando o raio atinge aquele carvalho, chega muito próximo dele, ele faz naquele momento uma promessa para Santa Ana. E a promessa era a seguinte: que se Deus, que se eu fosse, conseguisse sair daquela tempestade vivo, sem morrer, ele ia se tornar um monge, né? E ali ele consegue sair daquela tempestade ali, sem perder sua vida, e aí ele dá prosseguimento ali na sua promessa que ele fez, né, para Santa Ana. E da desespero, tristeza do seu pai, né, que queria que ele fosse um advogado, ele se torna um monge, ele estuda, entra na universidade, se torna ali um doutor em bacharel e começa a estudar a palavra de Deus, começa a estudar a Bíblia. Depois de algum tempo, mais na frente, ele começa a fazer missas, né? E ensinar também, dar estudos bíblicos ali para algumas pessoas, um estudo em latim. E ali ele se depara com um versículo principal ali que mexeu muito com ele, né? Está lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: e o justo viverá pela fé. Quando ele olha aquele versículo, ele já vinha antes indignado
com algumas doutrinas da Igreja Católica, com algumas doutrinas ali, ele já estava indignado, ele não estava aceitando ali algumas doutrinas, e quando ele se depara com esse versículo, ele fala, não, eu não tenho que ter medo de Deus, eu não tenho que ter medo do inferno, eu não tenho que entender que eu sou salvo pela doutrina da igreja. Eu não tenho que entender que eu sou salvo, que é pelo Papa que eu sou salvo, mas sim pela fé, porque está escrito aqui, e o justo viverá pela fé. E nem E aí ele por começa... Santa Ana, né? Por Santa Ana. E aí ele começa aquele movimento todo contra os dogmas católicos ali, né? Muito bom. Lembrando, pessoal, que aqui o que o Fernando comentou, a gente não está falando que se acontecer essas tempestades que está acontecendo por aí, não vai, pelo amor de Deus, orar para Santa Ana, viu? Não é isso, não. Isso mesmo. Lucas, a gente sabe que a reforma protestante é a padroeira do vento. Então, Lucas, a gente sabe que a reforma protestante trouxe muitas mudanças, né? Mas você sabia que Lutero enfrentou ameaças de morte, né, por causa das suas ideias? Qual a sua opinião sobre isso? Qual foi o maior desafio que ele como é que eu posso dizer? O maior desafio que ele enfrentou e como que ele conseguiu se manter firme nessa convicção? Ô, Renan, acho que essa última pergunta sua a gente já pode responder que ele conseguiu ficar firme pela misericórdia de Deus, né? Porque isso já era um projeto de Deus já desde muitos anos, desde muito tempo, né? Então ele seguiu firme por isso. Mas antes da gente falar dos desafios que Lutero enfrentou, a gente precisa entender o que era aquela época, né? Lembrando que a gente está falando de 1500, nós estamos falando ali do século XVI. Então, a Igreja Católica, naquela época, ela tinha uma influência absurda, né? Então, existia uma hegemonia da Igreja Católica, ou seja, ela ditava as regras, ela dizia o que era certo e o que era errado. E quem ousasse contrariá-la era jogado em fogueiras, era enforcado em praça pública. Então, tinha muito isso, né? E falando um pouco do que era a vida naquela época, se hoje a gente se assusta com o valor da vida hoje, né, a gente acha que a vida não tem valor nenhum, imagine o que era ali naquele período de 1500, né? Então, imagine o que era. A vida não tinha praticamente valor nenhum e os impérios, a igreja, até mesmo os cidadãos, se você usasse atrapalhar a vida dele de alguma maneira, com certeza a sua vida seria encerrada sem nenhum problema, né? Então, a igreja ela tinha muita influência naquela época. Ela tinha absolutamente muita influência. E nessa época também havia uma prática muito comum do senhorismo e da vassalagem, né? Que era uma troca de favores, né? Então, quem detinha o poder jurídico, quem detinha o poder monetário, trocavam favores entre si, e a igreja se usava muito desse quesito para poder ali ganhar vantagem também. E falando ainda desse período, eu quero trazer um outro personagem que viveu ali em torno de 1564 a 1640, mais ou menos, que foi um matemático e físico Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele era cristão, ele tinha uma ligação muito forte com a Igreja Católica, só que ele era físico, ele era matemático, e ele estudava, e ele é considerado até hoje como o pai da ciência moderna, né? Porque ele é o primeiro físico a trazer para nós a ideia de que o Sol é o centro e a Terra, os outros planetas, é quem gira em torno. Então, quando a gente pega a ideia, um versículo que está lá em Josué, capítulo 10, versículo 13, é onde Josué ora para Deus, Deus faz o sol parar, né? Está escrito isso nesse versículo, o sol para, a lua para. Então, quando a gente lê esse versículo, a gente tem a ideia de que o sol
de que a Terra é o centro e de que o Sol gira em torno da Terra. E aí vem um físico milhares de anos depois e fala, não, está errado. Então, isso, querendo ou não, contrariou a igreja de alguma forma, porque se eu tenho esse objeto, e esse objeto cai, e eu tento explicar cientificamente o porquê que ele cai, naquela época a igreja não aceitava de forma nenhuma. Por que que esse objeto cai? Ah, porque existe a lei da gravidade, ela tem uma aceleração e ela faz as coisas ficarem no chão. Não, não é por conta disso, é porque Deus quer assim. Claro, Deus ele criou o mundo, só que Deus ele deixou as informações de como que as coisas funcionam. E é função da igreja criar isso. Então Galileu Galilei, assim como Martinho Lutero, eles tiveram um grande problema com a igreja católica, por quê? Porque eles contrariaram a igreja de alguma forma. Eles foram contra aquilo que a igreja estava pregando naquele momento. Então Galileu Galilei, ele não chegou a ser morto, mas havia sim uma conspiração contra a sua vida, mas ele foi condenado por heresia e por dizendo que ele era inimigo do Estado. E naquela época ele foi condenado e o Império deixou claro que qualquer pessoa que o matasse não teria problema nenhum. No caso, isso para Martinho Lutero, né? Mas em si, o Galileu, ele foi condenado à prisão domiciliar por vários anos. Já Martinho Lutero, ele foi condenado por heresia e teve conspiração contra a vida dele. Então, imagine você sair na rua, Fernando, e você saber que qualquer pessoa pode te matar e ela não será punida. Nada vai acontecer, né, com ela, porque foi isso que o Império deixou claro. Eu acho que não há nenhum outro, como posso dizer, nenhum problema que você possa enfrentar que maior do que um problema contra a sua própria vida, né? Contra a sua própria vida, porque a vida é aquilo que te dá existência, é o que faz você ser o que você é, aquilo que te traz sonhos, que te traz planos. Então, imagine você estar andando e você saber que alguém pode te matar porque o Império decidiu isso, que olha, se alguém matar Martinho Lutero não terá problema nenhum. Acho que esse foi um dos principais problemas. Então, o que deu força a ele a continuar, com certeza, foi o próprio Deus, né? É interessante pensar, né, o quanto a fé e a coragem desses homens realmente moldaram a história, né? Nossa história até hoje, né? Samuel, sabemos que houveram outros reformadores, né, como Ulrico Zwinglio e João Calvino. Quem foram esses dois homens e de que forma eles contribuíram na Reforma Protestante? Muito interessante, porque antecipando um pouco a sua a reforma de Lutero, ela é interessante que a reforma de Lutero ela é uma reforma doutrinária, né? Lutero ele parte da perspectiva que as doutrinas católicas, né, e os dogmas católicos são uma afronta direto às escrituras. Já o Calvino, é interessante que o Calvino ele é um reformador francês e ele nasce em 1509 na Picardia, em Lyon, na França, né? E o seu pai, João Calvin, que era o nome dele, deu um baita de um estudo para ele. Já no início, o Calvino ele vive ali a era do iluminismo, ele vive ali a era da Renascença, a era dos filósofos iluministas, e ele é formado na classe dos iluministas. Então, antes de Calvino se converter, ele fazia parte do sinédrio francês, né? da política francesa, até porque Calvino estudou humanismo, o Calvino ele estudou o latim, depois mais tarde o pai dele
briga com o clero e entra em conflito, e ele manda o Calvino para Paris para estudar filosofia, e aí ele vira um filósofo e ele se torna também um advogado. Mas o principal legado do Calvino é no campo literalmente da literatura, né? No campo da literatura. E o legado de João Calvino para nós é o quê? É que nesse período da Renascença, ele é um dos cabeças que ele quer reviver os velhos costumes. Então a Renascença significa retornar aquilo que parou. Então, ou seja, ele renasce os estudos do hebraico, ele renasce os estudos do grego, ele renasce a interpretação das escrituras. Então, o legado de Calvino anda no primeiro passo dessa perspectiva de reavivar, retrazer de volta a literatura. E um dos maiores legados de João Calvino, sem sombra nenhuma de dúvida, é uma instituta que ele escreveu de 6 volumes, chamados a Instituta de Calvino, né? É uma instituta de 6 volumes, que ele foi até apelidado, né, de o pai da teologia sistemática, ou o pai da organização da teologia sistemática. Então, partir da cosmovisão de reforma na visão de Calvino, a reforma de Calvino foi o quê? Ele se tornou o maior intelectual da história dos humanistas, o próprio pai do arminianismo, que é o próprio reformador, afirma que Calvino ele é o maior intérprete da história da Bíblia, né? O pai da teologia arminiana, né? O Jacobs Armínio diz que ele é o maior intérprete. Então, ou seja, o segundo legado que ele deixa é o reavivamento da teologia para todas as nações. Essa é a reforma dele, tanto em Genebra, né, tanto na França. Quando às vezes pode continuar, que às vezes a gente fala só da reforma como se fosse só Lutero, né? Mas haviam outros grandes pensadores naquela época, né, e pregadores. Por exemplo, a gente está sempre lembrando do Lutero, né? Isso. Por exemplo, vamos lembrar do John Knox. John Knox, né, que nasceu aproximadamente em 1484, ele nasce, e o John Knox, né, lá na Escócia, né, ele era um reformador escocês, e um dos principais, qual foi o método de reforma do John Knox na Escócia? O método de reforma dele, ele era um civil, ele vivia, ele era literalmente, antes de se converter, ele era um policial, que ele servia a polícia, né? Depois de um tempo ele fica doente, ele tem alguns problemas de saúde, e aí ele se converte ao cristianismo. E um dos pontos centrais da reforma dele, lá dentro justamente da Suíça, era a peregrinação, processo de peregrinação. Ele via o povo dele em procissões, ele via o povo dele em peregrinações, ele via o povo dele em novenas, ele via o povo dele fazendo procissão, e ele não aceitava essa cosmovisão de um povo tão idólatra e de um povo tão voltado às procissões católicas. Então, um dos legados dele é pregar contra a procissão católica, e um outro grande legado dele, que eu acho muito bonito também, que nós devemos entender, é que os jovens no país dele estavam se alistando e morrendo em campos de batalha, em campos de guerra. Eram jovens que morriam a rodos no campo de batalha e no campo de guerra, que ele queria de tudo quanto é maneira dar a liberdade de dependência para esses jovens. E o segundo legado dele, ele consegue a liberdade desses jovens em campos de batalha
para que eles não venham morrer. Então você vai ver. Então, já a reforma do John Knox é uma reforma não parecida com a do Lutero, que o alvo da reforma de Lutero é a indulgência. O Lutero, o que mexia com ele era a indulgência. A indulgência dava 3 tipos de perdão. Perdoava, dava 100 anos de perdão. A indulgência comprava um pedaço da sua salvação no céu, e a indulgência também tirava os seus parentes do purgatório direto. Então ele se revolta contra isso. Já o Calvino já parte de uma perspectiva de uma reforma de literatura. Já o John Knox ele se levanta na perspectiva de libertar os jovens de um exército corrupto e de peregrinações corruptas que a Igreja Católica levava o povo a esses tipos de práticas e regras. Muito bom, Samuel. Diga. Muito bom, Samuel. Para a gente tentar entender um pouco mais, né, sobre o que foi a Reforma Protestante, né, porque você está falando de bastante reformadores, né, pessoas que foram muito importantes, né, para a Reforma Protestante, mas eu queria entender um pouquinho melhor sobre a Reforma. Então vou pedir para o Fernando. Fernando, afinal, o que ocasionou, o que foi a Reforma Protestante que o Samuel tá explicando para nós? Bom, eu vou falar em uma linguagem bem aberta, para que todos que estejam assistindo nos entendam. A Reforma Protestante é algo para consertar o que está quebrado, o que está deformado, né? O que está com defeito, né? Então, assim, a gente pega de lá de trás e entende que os apóstolos tiveram ensinamentos ali, Jesus Cristo passou ensinamento para eles, e eles começaram a ensinar outras pessoas, e assim sucessivamente. Mas no decorrer dos anos, a igreja, eu nem falo a igreja católica, mas a igreja cristã, ela foi ficando deformada, ela foi ficando com falhas, e falhas tão grandes, ao ponto de muitos homens ver essas falhas e não aceitar, e não entender como é que a igreja de Cristo foi chegar a esse ponto. Então, Deus ali levanta homens, né? Homens sábios como Lutero, como João Calvino e tantos outros. E eu queria relembrar aqui, eu vi vocês falando aí de vários reformadores, mas eu quero lembrar aqui de um em especial, mesmo antes de Lutero, o John Hus. Ele foi um reformador também, né? E a história fala que ele foi queimado vivo, ele foi martirizado, né? E naquele momento ali que ele estava sendo queimado vivo, ele falou algo bem interessante. Eu vou ler aqui para não falar besteira. Eu vou ler aqui para falar o que ele falou. Ele falou assim, ó: hoje vocês estão assando um ganso magro, mas no futuro, em 100 anos, um cisne irá cantar. E este cisne vocês não podem assar, nem tampouco aprendê-lo com armadilhas. Alguns historiadores, né, acreditam que ele, quando ele fala aí, ele era uma profecia a respeito de Lutero. Então, nós podemos ver aí que Deus ele levanta pessoas, reformadores, né, para trazer essa reforma, trazer esse conserto na igreja cristã. Muito bom, Fernando. É impressionante a gente pensar, né, que algo que começou com uma simples crítica, né, venha a se transformar em tudo isso. Sim. É realmente impressionante, né? Vamos voltar ao Samuel.
Samuel, um dos fundamentos principais da Reforma Protestante foram as 5 solas, né? Você pode nos falar um breve resumo sobre essas 5 solas? Isso. Essa foi da última aula que eu dei aí na igreja presbiteriana aí, falando sobre os 5 solas, e a aula que eu dei, né? Não sei se tem alguns dos irmãos da nossa igreja está assistindo a essa live, né? Sim, tem alguns. Né? E essas solas, né? Elas deve se responder ela da seguinte maneira. Tem muitas pessoas que perguntam se as solas quem criou foi Martinho Lutero, outros perguntam se foi Ulrich Zwinglio, se foi o John Knox, né? Se foi o Philip Melanchthon, se foi o William Tyndale, né? Esses são nomes que eu citei, que são chamados de pilares cabeças da Reforma. Não. Esses pilares aqui não foi criado por nenhum desses teólogos reformadores. Essa solas ela vai ser escrito bem na frente, bem na frente, né? Essas solas vai ser escrita, e essas solas ela é diretamente uma resposta à teologia católica. Por exemplo, a primeira sola é sola scriptura, né? Sola scriptura. Por que a primeira sola é a sola scriptura? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana dizia que não era somente as escrituras. A Igreja Católica defende a tradição, né? A Igreja Católica defendia também os concílios. A Igreja Católica defendia os decretos papais. A Igreja Católica defendia que somente a Igreja tinha a autoridade, e por isso o Papa era infalível, no sentido não de que ele não pecava, mas no sentido de quando ele vai para a interpretação da Escritura, só ele poderia interpretar as Escrituras, porque ele tinha a única interpretação, a única hermenêutica correta de interpretação de texto. Então, essa era uma resposta, né? Sola Escritura, não. Os concílios, não. A infabilidade papal, não. Os decretos papal, não. Os concílios, não. Sola Escritura. A Bíblia está acima da igreja e não a igreja acima das escrituras, como a igreja defende até hoje. Nós temos o sola Christos, né? Sola Cristo. Por quê? Somente Cristo. Porque a Igreja Católica dava a glória a Maria como mediadora. A Igreja Católica dava a glória aos santos como mediador. A Igreja Católica dava a glória a Pedro, a Paulo como mediador. E aí os reformadores, né, praticamente do período bem longínquo, eles vão dizer, não, sola Cristo, somente Cristo, né? Nós temos o sola gracias. Por que o sola graça? Só a graça? Porque a graça era de única exclusividade de Cristo. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana não, só lhe deu graças, não. Aí havia a mediação, a graça aos santos, a graça aos santos mediadores. A graça ela era dividida dentro da Igreja Apostólica Romana, e aí os reformadores, né, modernos, diz, não, só a graça. Nós temos também o sola fides, né? Sola fé, somente a fé. A fé é um dom de Deus dada ao homem. A Igreja Católica Apostólica Romana não diz que a fé era um dom que o homem ele tem em si,
né? E essa fé, ela era dividida por algumas espécies, por exemplo, a indulgência. Sola fé não, a indulgência ajuda. Sola fé não, a esmola ajuda. Sola fé não, os flagelos ajuda. Sola fé não, as confissões auriculares, o confessionário, e os reformadores não dizem, não, só a fé. É o que nós Certo, é o ponto principal do John Wycliffe, sola fé, e é o que leva o John Wycliffe ele ser martirizado, porque a igreja leva ele para o concílio de Constância, e no concílio de Constância, quando ele é decretado a morte dele, é porque ele dizia sola a fé, e mais nada. É como se o foco das solas, né, fosse para trazer algo forte, deixar algo mais forte na palavra, em Deus, né, deixar Deus e a palavra como evidência, né, no centro de tudo. Ali, Isso. né? Esse era a estrutura das solas. Isso. Até porque a reforma, ela passou por 3 fases, bem rapidinho. A primeira fase, ela vai do ano 4 ao ano 313, quando Constantino dá o edito de Milão, ela tinha forma a igreja. Nem você perguntou para o nosso irmão, o que é a reforma? Ela tinha 3 formas. A primeira forma, ela teve forma na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos e na doutrina do pai da igreja. Mas no ano 313 em diante, Constantino dá um grande... Aí os católicos dizem assim, Constantino não fundou a igreja. É verdade, eu concordo com eles. Constantino não fundou mesmo a igreja. Mas o Constantino ele deu um grande impulso para a paganização dos dogmas dentro da igreja em 313. Porque quando chega em 314, a igreja ela perde a forma. Entra o culto a Maria, entra o culto aos anjos, entra a doutrina do purgatório, entra a intercessão aos santos, a transubstanciação, e os dogmas ela perde a forma. E aí os reformadores em 1517, eles querem trazerem a forma de novo daquela igreja primitiva que vivia o sola escritura, Cristo e a doutrina dos apóstolos. Tá certo. Fernando, explica um pouco sobre as 95 teses de Lutero e por que isso trouxe tanta revolução. Bom, Lutero, depois de passar por todas essas etapas, né, que eu falei no início, ele ali, depois de ficar indignado ali com a doutrina da Igreja Católica, os dogmas, ele escreve, né, essas 95 teses, que são 95 contestações, né, contra a Igreja Católica, e ele pega firme nisso aí, escreve essas 95 teses, né, e ele pega esse documento e ele a prega na igreja de Wittenberg, né? Bem na porta ali ele aprega. Quando ele aprega esse documento ali na porta, ele se depara com muitos conflitos, né? Porque a igreja católica vai para cima dele com tudo mesmo, querendo mesmo exterminar mesmo o Lutero, né? E aí ele pega o momento assim que é destacado dessas 95 teses, né, é exatamente a prática das indulgências, né? As indulgências que foi falada aí pelo professor Samuel. As indulgências era a principal prática ali das 95 teses, onde ele ia contra, onde ele debatia, porque essas indulgências nada mais, nada menos era do que uma bula papal, onde nessa bula papal tinha escrito lá, onde a pessoa era perdoada, né, pelos seus pecados. Então, quem comprasse essa bula papal era perdoado os seus pecados, você podia pecar à vontade, que estava perdoado,
E essa bula papal também dava direito a tirar pessoas da sua família lá do purgatório, ou seja, do inferno mesmo, né? Então, Lutero foi com tudo para cima deles, desse sistema aí, da Igreja Católica, mas deixando bem claro aqui que entre essas 95 teses, a principal foi essa aí, que Lutero foi contra totalmente. E a bula, ele recebeu uma dessas bulas, né? E ele acabou tacando fogo nela, né? No meio da praça lá, ele pôs fogo na bula, né? Sim, sim. E o legal dessas 95 teses, né, é que ele não fez isso realmente para destruir a Igreja Católica. Ele fez isso porque ele enxergou os erros, né? E ele queria consertar isso de dentro para fora, né? Ele não fez isso porque ele queria destruir a Igreja, e sim consertar ela, né? Ele amava a Igreja Católica, ele queria consertar, ele queria reformar mesmo a Igreja Católica, né? Esse era o interesse dele. Muito bom. Lucas, uma curiosidade, tá? Lutero acreditava que a música era uma forma de espelhar o Evangelho. O que você acha que essa reforma influenciou na música cristã, né? E como vemos isso refletindo nas igrejas de hoje? É muito importante quando a gente fala de música, e a música, ela reflete muito aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós pensamos. Ela é um meio assim de comunicação que expressa muito aquilo que nós somos, né, através da letra, através da poesia e através do ritmo. Mas eu quero destacar um ponto aqui, que é comum hoje, nos dias de hoje, nós termos culto da família. Geralmente esses cultos são aos domingos, né? E nesses cultos da família, você tem uma participação bem forte dos membros ali da comunidade. Então, o pastor que está dirigindo aquele culto da família, ele abre a espontaneidade de uma oportunidade, e a pessoa tem, se ela quiser, ela pode orar, cantar, ela pode contar uma bênção, enfim, ela pode fazer ali o que ela quiser naquela oportunidade. Mas a gente precisa lembrar que nem sempre foi assim. As missas eram ministradas em latim, as músicas, elas eram cantadas e ela tinha uma complexidade muito forte na letra. Então a gente precisa lembrar que naquela época o analfabetismo era extremamente miserável, né? Então as pessoas não eram alfabetizadas como é nos dias de hoje. Então, quando a gente volta para aquela época, a gente vê que a igreja ela era muito restrita ao clero, né? Ali ao Papa, aos bispos, aos padres, era muito restrito àquele público, e os fiéis que assistiam, eles não entendiam absolutamente nada, então você não tinha uma adoração a Deus. Quando Martinho Lutero ele vem ali trazendo uma reforma protestante, isso se espelhou também na música. Então, Martinho Lutero ele considerava que a música era um presente de Deus e um meio de louvor, né? E ele acreditava que a música ela deveria estar presente na igreja e ser acessível a todos, né? Então, ele defendia a tríade, né, da música, que é o ritmo, a harmonia e a melodia, devia ser algo fácil, algo simples, e a poesia também, que ali que é o corpo, a escrita da música, deveria também ser algo acessível, simples e de direta adoração a Deus. Inclusive, Lutero, ele implantou também aulas de músicas ali nas igrejas, na comunidade, como forma de ensino, como forma de educação para as pessoas. Só que, assim como a música ela é um ato de adoração a Deus, ela também é um ato de adoração a nós mesmos. Por quê? Porque há duas frases que dizem o seguinte: quem domina a música, não é literalmente assim, mas a gente entende dessa forma, que diz o seguinte: quem domina a música, domina a cultura, né? E uma outra frase a música reflete aquilo
que um povo pensa, né? Que foi o que eu falei no início. E por que eu estou trazendo isso? Porque Martinho Lutero, ele defendia o belo, né? O que é belo da música. Era isso que Martinho Lutero defendia. Hoje, nós temos o quê? Totalmente oposto disso. Nós temos, principalmente no Brasil, uma decadência das músicas. Porque eu quero trazer aqui dois ritmos aqui no Brasil. O funk, é aquilo que eles chamam de funk, que é uma música onde a dança ela é extremamente vulgar e ultra sensual. A letra, na maioria das vezes, fazem apologia à depravação e à objetificação da mulher. E também o sertanejo universitário, não o sertanejo raiz, aquele verdadeiro que fala da natureza, que fala dos bois, das vacas, dos cavalos, não. O sertanejo universitário, que de sertanejo não tem nada, que fala de bebida, pegação e de traição. E por que eu estou trazendo? E isso é tudo o que a Bíblia não defende, né? Isso é tudo contra a Bíblia. Por que eu estou trazendo isso? Porque enquanto Martinho Lutero defendia uma poesia, uma estrutura, algo muito bem escrito, muito bem harmonizado para ter adoração a Deus, hoje nós temos o oposto disso, principalmente no Brasil. A gente tem uma decadência surgindo na música brasileira. Porque o brasileiro ele tem buscado realmente isso. Ele tem buscado realmente essa decadência na música, né? Essa decadência na sua cultura. E não só as músicas seculares têm uma decadência, mas a música gospel, a música evangélica, ela também está trazendo assim, uma certa decadência. Porque eu quero só fazer uma comparação aqui rapidinho, já para encerrar minha fala por conta do tempo. Quando a gente pega músicas antigas ali do século XX, e eu quero trazer uma aqui, a gente vê que é uma música muito bem escrita, existe uma poesia, existe uma continuidade. Só que quando a gente pega as músicas de hoje, já não são mais assim. Eu vou pegar uma música bem antiga, que é Nosso Deus é Soberano, e diz assim a letra: Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. Então, a estrutura dessa música, a letra, ela é diretamente uma adoração a Deus. E existe uma poesia, existe uma continuidade, os trechos, eles se conectam, e isso é belo, por quê? Porque essa estrutura, ela reflete naquilo que Deus é, na característica do Deus criador, do Deus salvador, diretamente a Deus. Agora, tem uma música que surgiu em 2018, ali, 2017, que foi muito, muito cantada pela igreja, que ela tem um trecho que fala assim: só quero ver você, né? Só quero ver você. E aí ficam 10, 15 minutos só naquela repetição, e não só essa música, mas como várias outras, né? E fica ali naquela repetição. Então você vê que não tem continuidade, não tem estrutura, não tem ali um contexto, as frases, as estrofes, elas não se conectam. Então, aquilo que Martinho Lutero trouxe na questão da música, infelizmente, hoje tem se perdido. Mas a gente sempre tenta voltar no passado, né? Porque às vezes as igrejas estão tanto ali nas músicas mais novas que elas falam: vamos cantar uma música mais antiga. E quando canta a música mais antiga, é diferente. A igreja vai mais engajada, a igreja fica mais ali eufórica, porque de fato é uma música que traz a adoração a Deus, né? Então, aquilo que Martinho Lutero trouxe, infelizmente a gente tem se perdido. Eu acho que cabe à igreja retomar novamente esse conceito da música, do belo, né? Que é uma música bem estruturada, com ritmo, melodia, harmonia, tudo bem estruturado. A música na igreja tem uma força tremenda, né, Lucas? E falando em música, a gente vai ter uma live
mais pra frente, né, falando a respeito de música, que dizem que vai ter um belo de um debate aí, né, Fernanda? Mas isso aí fica mais pra frente, né? Entendo. Né? Pessoal, a gente está só com 10 minutos, tá? Eu tenho mais duas perguntas para fazer. Vou pedir para que vocês respondam o mais breve possível, tá bom? A primeira pergunta é para o Samuel. Samuel, os anabatistas eram grupos que achavam que os líderes reformadores não haviam atingido o auge, né, da reforma, sendo vistos como uma reforma dentro da reforma. Quais as principais convicções desses caras, desses anabatistas? O principal ponto dos anabatistas, a Igreja Católica tinha 7 sacramentos. Um dos 7 sacramentos da Igreja Católica é o batismo de criança. Daí, o nome anabatista vem desse vocábulo anabatista, que significa contrabatismo de criança, ou significa também rebatizadores. Eles acreditavam, eles batizavam seus membros adultos, porque eles eram capazes de reconhecer os seus próprios pecados. E era contra o batismo de criança católica, porque eles acreditavam que uma criança não tinha uma maturidade para reconhecer o seu pecado. Então, por isso, quando alguns migravam do romanismo para os anabatistas, eles eram rebatizados. Por isso, eles foram perseguidos pela Igreja Católica. Eles realmente deram um passo além, né, da reforma, né? Isso. E eles eram contra a reforma, porque que eles diziam que os reformadores fizeram uma reforma interna, uma reforma para eles mesmos. Eles concordavam que com os reformadores contra os outros dogmas católicos. Mas só que os reformadores, eles também defendiam o batismo de criança, né? O Lutero defendia o batismo de criança, o Calvino. Os reformadores viam essa prática, esse sacramento ainda. Então, para eles não alcançaram o auge da reforma porque eles não abandonaram justamente o que eles lutavam contra. Entendi. Muito bem. Que era o batismo das crianças. Muito bem, obrigado, Samuel. Lucas, eu quero saber sua opinião, né, a respeito. Tem algo que poucos sabem, né, mas mulheres como Catarina von Bora, né, esposa de Lutero, foram uma das influentes na reforma, né? Você acha que o papel das mulheres nesse movimento é reconhecido ou é subestimado na história cristã? Não, Fernando tá rindo porque sabe que é uma perguntinha difícil, né, Fernando? Quer trocar? O Fernando responde, Lucas? Pode responder. Senão vai gerar um debate faltando 5 minutos para acabar e não dá. Mas, Renan, eu não acredito que o papel das mulheres seja subestimado na história, apesar de muitas pessoas subestimarem o papel dela, porque tem uma expressão que diz que quem não é visto não é lembrado, né? Mas as mulheres, elas atuam muito, e até hoje elas atuam bastante assim nos bastidores, né? Elas estão ali por trás do homem que está à frente de alguma luta, de alguma batalha, de alguma reforma. E Catarina, ela foi uma dessas, ela fez parte desses bastidores, né? Por isso que ninguém fala muito dela, mas ela foi muito importante porque ela teve um papel pessoal e emocional, né, para poder dar estrutura ali para Martinho Lutero persistir na sua luta, né? Eu quero destacar aqui um ponto muito importante, que é a questão do símbolo do casamento protestante, porque vocês sabem que até hoje os padres, né, ali o Papa, eles não casam, né? Eles não constituem família, né? E Catarina, ela era uma ex-freira, né? Então, o que acontece? Você tem um monge e uma freira casando. Isso, de fato, ia muito forte ali, contrariando a Igreja Católica na época, que não permitia esse casamento. Então, eu queria
só falar aqui, queria até explorar mais, mas o tempo não dá, falar o seguinte: as mulheres, elas têm um papel muito forte, né, tanto na sociedade, dentro do casamento, né, quanto na igreja. A gente pode lembrar de Débora, que era uma profetisa e uma juíza em Israel. A gente pode lembrar de Abigail, que foi muito sábia em relação ao que Nabal fez contra Davi. A gente pode lembrar de Priscila, juntamente com seu marido Áquila, né, ali em Atos dos Apóstolos, né, na questão da missão. Então, a mulher, ela tem um papel muito importante na questão do suporte emocional, de colocar o homem para frente, que até tem um ditado também que diz que uma mulher, ela pode derrubar ou levantar um homem, né? Então, de fato, o papel da mulher é muito importante. Amém. O que seríamos de nós sem nossas costelinhas, não é mesmo? E eu, por exemplo, se não fosse a Marcela aqui, né, atuando nos bastidores, nada disso funcionaria, na minha vida seria uma bagunça, né, sem a Marcela estar ali atuando nos bastidores, né, e não que ela seja menos importante ou que qualquer esposa, tanto a Dora, quanto a Osana, desculpa, irmão Samuel, não sei o nome da sua esposa, mas acredito que também esteja ali, né, como estruturando, né, te ajudando em tudo que você faz. Ah, eu não? Tá certo. Mas o que seríamos de nós, né, sem esse apoio? Então, não tem nem como falar. Deus, sempre sábio, né, colocou esse apoio para nós. E nós estamos finalizando, né, falta 5 minutos. Quero agradecer a todos que estão participando, a todos que nos apoiam, participando das lives. Né, a partir da próxima live, nós já estaremos no novo estúdio. Né, vocês já tiveram ali um pequeno spoiler do estúdio na live passada, porém, devido a alguns problemas, a gente não conseguiu, né, ter uma live muito eficiente, mas a partir da próxima já estaremos no novo estúdio. Né, a próxima live será sobre o que, Lucas? Vai ser do cativeiro à salvação, né? Aproveitando ali o dia da consciência negra, a gente vai falar dos escravos que foram resgatados pelo cristianismo. Um pouquinho da história dele. Olha só que bacana. E não perco esse tema, vai ser muito bacana, tá certo? Eu quero agradecer mais uma vez. Dessa de presente aí, viu? Quero uma camisa dessa de presente. Ah, com certeza, Samuel, será enviada. Muito bonita. Samuel, muito obrigado pela sua participação, tá? Fernando, quer deixar algum recado? Quero agradecer a todos que participaram aí da nossa live aí e pedir a vocês, né, que se inscrevam no nosso canal, participem aí, se inscrevam lá no canal do YouTube, que em breve a gente está migrando para lá. Quero agradecer a todos aí em nome de Jesus. Amém. Lucas? Bom, é isso, agradecer a participação de todos. Venha conosco, né, nessa missão aí de levar a palavra de Deus para mais longe aí. Amém. Samuel, é o costume aqui do canal a gente pedir para a oração final ser feita pelo convidado. Você poderia orar por nós a respeito da reforma, né, os nossos convidados que estão assistindo, para que a gente possa encerrar, por gentileza? Amém. Quero agradecer a vocês aí, os irmãos, por nos chamar, por participar. Que não pare só nessa vez, né? Amém. Que Deus abençoe todos nós. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos agradecer o Senhor porque nós vivemos e somos, pela sua palavra que foi revelada aos nossos corações. Que essa reforma seja um fruto em nossas vidas, em nossos corações, e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, pessoal, a nossa live chegou ao fim, tá? Lembrando que a próxima live já vai ser no YouTube. Vamos compartilhar aqui no Instagram, tá? O link do canal do YouTube. Já se inscrevam, já ativem o sininho para que quando a gente começar a fazer as lives, o YouTube lembre vocês, tá bom? Foi um prazer mais uma vez. Deus abençoe e um ótimo final de semana. Até logo. Até mais, pessoal. Beijo no coração.